paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos já estão cheios do Espírito Santo aqui nessa noite? Glória a Deus. Pedimos para que Ele venha nos encher. Erguemos as nossas mãos para adorá-lo, porque é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Amém? Abre comigo aí a sua Bíblia. Vamos ler novamente Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler o verso 10, amém? Ezequiel, capítulo 37, verso 10. Eu vou ler e gostaria que toda a igreja depois repetisse. Tem alguns irmãos procurando ainda. Ezequiel está lá no meio da Bíblia, quase no finzinho do Velho Testamento. Capítulo 37, verso 10, que diz assim: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Vamos lá, toda a igreja repetir bem forte. Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, hoje estamos no segundo dia desta campanha, que é uma quarta-feira profética. Quando o Espírito Santo colocou no meu coração esta campanha, Ele me direcionou na questão de nós sermos profetas. Tem alguém aqui que considera um profeta de Deus aqui nessa noite? O Senhor, irmãos, Ele já nos deu a autoridade de ser profeta em nossa vida, sermos profeta na vida dos nossos irmãos, sermos profetas na vida dos nossos familiares. E quando nós usamos aqui o termo profeta, não é só aquele profeta que entrega profecias, mas aquele profeta que tem autoridade de Deus para determinar o milagre, a vitória, algo da parte de Deus e acontecer no nome de Jesus. Amém? Nós entendemos, irmãos, que a nossa palavra, ela tem poder. Nós precisamos entender isso, irmãos. E por isso, como cristão, temos que ter cautela o que falamos. Porque nós podemos usar os nossos lábios, a nossa boca, para abençoar, como também para amaldiçoar. E nós temos que fazer a escolha, irmãos, de crer, confiar, entender o que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário sobre nós e usar isto. Quantas vezes nós somos cristãos e nos passamos, irmãos, por derrotados. Somos cristãos, mas passamos por perdedores. Somos cristãos, mas estamos sempre reclamando. Somos cristãos e estamos sempre em situações de humilhação, onde as pessoas olham e não dão credibilidade. As pessoas olham e não vê Cristo em nós. Eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus, Ele morreu ali na cruz do Calvário por amor a mim e a você. E Ele conquistou muitas coisas ali para nós. E Ele nos deu autoridade para nós representar Ele aqui na terra. Nós somos profetas, nós somos homens e mulheres de Deus, que estamos aqui para proclamar o Evangelho e falar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós
servimos o Todo-Poderoso, irmãos. Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer quem você serve. As adversidades não podem fazer você esquecer quem você serve. As enfermidades não podem fazer você deixar de crer que o Senhor ainda cura. Os problemas não podem fazer você frustrar ao ponto de não confiar mais. Que distância nós estamos de Deus? Quanto mais perto de Deus, mais você o conhece. Quanto mais perto de Deus, mais você sente o poder e a glória dele. Quanto mais perto de Deus, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais busca. Quanto mais busca, mais a porção do Senhor é derramada sobre nossas vidas. Eu acho interessante a história. Chega a criança no pai, o menino, e diz: pai, que tamanho é Deus? E o pai mostra para ele um avião muito longe. E ele olha e vê aquele avião pequenininho. Depois pega o filho e leva ele lá no aeroporto. E o filho olha: nossa, pai, mas é grande demais esse avião. E o pai responde então a pergunta que ele fez: quanto mais perto de Deus você estiver, mais grande ele será. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais grande ele será na nossa vida. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais veremos a grandeza, o poder dele. E o Espírito Santo de Deus me direcionava essa campanha justamente para isso, irmãos. Precisamos entender que somos profetas de Deus. Temos que profetizar sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, porque Ele tem dado autoridade para nós. E é interessante, irmãos, esta palavra em Ezequiel 37. Não vou nem aprofundar, mas o que eu achei interessante aqui, irmãos, se debaixo da autoridade de Deus, que foi isso que Ezequiel fez, Deus pergunta para ele: olha, esses ossos podem viver? E ele olha e diz: tu sabes. E depois então Deus dá a ordem para ele e diz: profetiza. Profetiza sobre esses ossos. E a palavra de Deus diz que ele profetiza sobre aqueles ossos. E começa a se juntar ossos com ossos. Começa a nascer nervos naqueles ossos. Carne e pele. E aqueles ossos então se torna um homem. Só que a Bíblia diz que ainda não havia espírito. E aqui no verso 10 que nós lemos, ele profetizou e deu ordem, e o espírito entrou e deu vida àqueles ossos. E a pergunta que eu quero fazer, irmãos: você acha que um Deus poderoso, que junta um monte de ossos secos, velhos, tornar a vida um ser perfeito, você acha que tem alguma coisa que ele não possa fazer por mim e por você? O que poderia nós pedirmos e ele não fazer? Só que às vezes nós não pedimos, às vezes nós não profetizamos, às vezes nós nem cremos mais. Esse processo meu, irmãos, de enfermidade, esse problema no rim que eu tive, o transplante, os problemas que eu tive após o transplante, a herpes zoster.
Irmãos, pensa um trem terrível essa herpes zoster. Os irmãos têm noção, foi 10 vezes pior do que o transplante para mim. Dor terrível. E toda essa situação, irmão, foi chegando um momento que as dores foi me dominando, os problemas. E eu não tinha mais fé de orar. Não de orar, falar com Deus, não, de orar para que Deus fizesse algo na minha vida, me curasse, tirasse a dor, me livrasse. E eu me lembro, eu clamando a Deus, quando fiquei vários dias com essa dor de herpes zoster. Até hoje, irmãos, hoje eu estou com uma dor na perna que eu não estou aguentando. Até hoje dói, porque ela ataca os nervos. E a médica disse que é um ano e meio para recuperar os nervos. E eu me lembro que no sábado, eu orava e pedia: Deus, tem misericórdia de mim, tira essa dor, repreende. E Deus, em silêncio, eu clamando, pedindo. A dor tão intensa, irmãos, que teve um momento que eu falei: Deus, ou o Senhor tira a dor ou tira a minha vida, que eu não aguento mais. E eu me lembro que no domingo de manhã, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: aguenta firme, porque está passando. Aguenta firme, porque vai passar. Era uma dor que latejava assim, começou aqui, latejava na perna 24 horas, não tinha posição, deitado, sentado, em pé. E naquele momento que o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração, naquele domingo, no período da tarde, deu uma melhorada de latejar. Ficava dor ali, mas pelo menos não latejava. Na segunda já fui para Rio Preto. E as coisas foram fluindo. Então, cuidado, irmãos, digo de experiência própria, que nós não podemos deixar os problemas sufocarem. Os problemas fazer a gente perder a fé. Os problemas fazer com que a gente não consiga crer que Deus é poderoso para fazer. Fiquei ali 7 dias. A médica diz: olha, vamos tomar medicação 7 dias. Se não melhorar, você vai ter que ficar 14 dias aqui. Eu disse isso aqui num culto já. E aí ela chegou de manhã, olhou os exames, olhou as feridas e falou: olha, você vai ter que ficar mais 7 dias aqui. Nesse período a minha filha tinha chegado, tinha vindo de férias. E era acho que 15 dias e... Então eu já tinha ficado uma semana lá e ela uma semana aqui. Mais 7 dias eu não ia conseguir ver ela aqui, nas férias dela. A médica disse isso, aí eu falei para minha esposa: olha, então você vai, pode me deixar aqui, pelo menos você aproveita um pouco a nossa filha. E foi passando o dia, irmãos, meu coração foi apertando. Eu liguei um louvor e fui falar com Deus no banheiro. São umas 3 horas da tarde, 2 horas. Eu comecei a ouvir aquele louvor, falar com Deus, irmãos, e eu entrei num pranto de choro. Pus para fora, dizendo: Deus, seja feita a tua vontade, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer um milagre. E eu ali me derramando em lágrimas. Eu ouvi alguém entrando no quarto, eu estava no banheiro. Aí minha esposa chega lá e fala: olha, a médica quer falar com você. Eu dei uma limpada rápida nas lágrimas ali, lavei o rosto, saí. E ela olhou e disse: olha, nós, uma junta médica, nós estivemos olhando, analisando, e nós entendemos que dá para você continuar o tratamento em casa,
Então você está de alta, pode ir embora. Então, irmãos, Deus ouve a nossa oração, você está entendendo? Deus ouve o nosso clamor. Então não perca a fé, não deixe de profetizar. Não deixe, irmãos. E uma coisa que me chama a atenção, 1 Samuel no capítulo 17, verso 45, coloca aí para mim. 1 Samuel capítulo 17, verso 45 e 46. Preste atenção nisso, irmãos. 45. Davi diz, porém disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do... Diga bem forte: Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 46, olha aí comigo, irmãos. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe, irmãos, por que eu estou... Mas pastor, o que tem a ver Davi com isso? Irmãos, em algum momento nós não vê Deus mandando Davi fazer nada. Sim ou não? Sim ou não? Era um exército, irmãos, que estava ali preparado para a guerra. Nós sabemos a história. Davi vai lá para levar alimento e trazer notícia para o pai. Só que agora eu vejo, irmãos, Davi chegando ali e se posicionando como um homem de Deus. Quando vê o problema, homem de Deus, mulher de Deus, é isso. Quando ele vê um problema e que ninguém está fazendo nada, ele se coloca de pé, se posiciona para fazer alguma coisa em favor do Deus de Israel. E eu vejo Davi aqui como profeta, irmãos. Ele chega lá agora, olha lá, ó, como um profeta. Olha, hoje mesmo, o Senhor vai te entregar na minha mão. Tinha alguma garantia disso, irmãos? Deus disse para ele falar alguma coisa? Não, mas ele, como confiava no Todo-Poderoso, estava ali por uma causa justa, tinha autoridade do Deus de Israel. Ele toma para si a ordem e diz: hoje mesmo o Senhor vai te entregar na minha mão. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça, porque você está afrontando o Deus Todo-Poderoso. Então aqui Davi se posiciona como um profeta, profetizando a vitória do povo de Deus e a derrota dos inimigos. Eu quero que você se posicione hoje, irmão, como homem, mulher de Deus, como profeta, e você vai profetizar contra este mal, contra esta enfermidade, contra isso que está te afrontando. Vai cair por terra, porque maior é o Senhor que está conosco. Será que tem profeta aqui nesta noite? Será que tem alguém aqui que tem autoridade para profetizar contra o mal? Esse é o nosso Deus, irmãos. Essa autoridade que Ele deu a Davi, essa autoridade que Ele deu a este homem, um menino, irmãos, não tinha capacidade, era pequeno, não era preparado para a guerra, mas perante o Senhor era um grande homem. Quero dizer para alguém aqui, às vezes você acha pequeno, ninguém te valoriza, ninguém te reconhece, não se preocupa com isso não. O que importa é o que Ele vê de você. O que importa é o que Ele sabe sobre você. O que importa é que o Todo-Poderoso sabe da sua capacidade, do seu potencial. Não importa o que os outros dizem. Não importa o que as pessoas falam de você. O que importa é o Todo-Poderoso. É Ele. Para os irmãos de Davi, ele estava sendo um menino insuportável, metendo a cara naquilo que ele não foi chamado, incapaz. Mas Deus olhava para ele e falava: esse é o rei de Israel, esse é que vai governar sobre Israel. Aleluia.
E é isso que Deus quer fazer, irmãos. Deus quer pegar. O Espírito Santo de Deus me diz aqui que Ele vai pegar pessoas pequenas, mas que crê, que confia, que tem autoridade, vai colocar em lugar grande, porque Deus é Deus e Ele vai mostrar. Deus está dizendo para alguém aqui que o tempo de humilhação está acabando, está chegando a hora dele te pôr por cabeça. Profetiza e o milagre vai acontecer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quando eu olho, irmãos, também em Gênesis, no capítulo de número 22, o verso 5, Abraão, nosso pai na fé, um homem fenomenal que nos ensina o tempo todo. Mas me chama a atenção aqui, vamos ler do versículo 5 ao verso 8. E disse Abrão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o meu filho iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Repita comigo: tornaremos a vós. Mais forte: tornaremos a vós. Nesta ocasião aqui, irmãos, Deus havia dito a Abraão: Abraão, pega o teu filho e vai ao monte que eu te mostrarei, e você vai sacrificar, oferecê-lo em sacrifício. Depois de 3 dias de viagem, até chegar ao monte que Deus mostrou, no pé do monte, Abraão diz essas coisas. Olha, ele diz aos seus funcionários, aos seus moços: fica aqui, porque eu e o meu filho nós iremos e retornaremos. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Ele é fiel. Eu sinto a presença dele aqui, ardendo o meu coração. A ordem, irmãos, era sacrificar o filho, amém? Mas aqui Abraão, o profeta do Senhor, diz: nós vamos e voltaremos. Nós vamos e voltaremos. Nós vamos e voltaremos. Ah, mas a ordem é para matar. Não. Se você é profeta, começa a profetizar, vai dar certo. Essa doença não é para morte. Deus, não, o casamento está acabando. Não, Deus está restaurando. Ah, as portas estão fechadas. Não, a porta vai se abrir. Como Abraão, mesmo que tudo esteja perdido, profetize, nós retornaremos. Vai dar tudo certo. As coisas vai dar certo. Está tudo de cabeça para baixo. Se posiciona como profeta. Nós retornaremos. Nós retornaremos. Nós retornaremos. Aleluia, aleluia. E mais embaixo, eles pegam a lenha, pegam o fogo, pega o cutelo, e Abraão diz para o seu filho: vamos. O seu filho olha e diz: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, nós esquecemos o cordeiro. Cadê o cordeiro, pai? Aleluia. Abraão poderia entrar em choro e dizer: filho, infelizmente o cordeiro é você. Filho, olha, Deus mandou sacrificar você, meu filho. E aqui eu aprendo muito com Abraão, irmãos. Sabedoria. Abraão não disse para os moços que ia sacrificar o filho, que a ordem de Deus era sacrificar o filho. Não disse nem para o seu próprio filho. Primeiro, sabedoria em tudo. Você tem que falar. Em tudo precisa ser falado. E o mais importante, por que ele não falou? Porque como profeta de Deus, ele estava confiando no milagre, no agir de Deus. Eu não sei como está a sua vida, irmão, não sei como estão as coisas, mas eu quero dizer: confia. Confia. Confia, porque o teu Deus é o Todo-Poderoso. A dor, a enfermidade, o problema, a dificuldade, isso não veio para te matar.
mas vai te fortalecer em nome de Jesus. E aqui o filho olha e diz: pai, cadê o cordeiro? E mais uma vez Abraão, profeta de Deus, ele olha e diz: o cordeiro, Deus proverá. O cordeiro Deus proverá. Então ele profetiza para os moços que ele ia voltar. E agora profetiza para o filho que Deus ia prover o cordeiro. Muitas das vezes, irmãos, está faltando essas atitudes na minha e na tua vida. Quando não tem o cordeiro, quando não tem algo que queremos, ao invés de fé, autoridade, ao invés de profetizar, não tem. Mas Deus proverá. Às vezes ainda nós abrimos a boca para murmurar, para reclamar, porque não temos. Ah, tal coisa não deu certo. Ao invés de nós ser profeta e dizer: não deu ainda, mas vai dar certo. Que Deus venha nos despertar nessa noite, irmãos, para mudar a nossa atitude, para mudar a nossa fala, porque servimos um Deus que tudo pode. Servimos um Deus, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias, irmãos, que Deus é questão de segundos, Ele muda tudo de lugar. Está tudo de cabeça para baixo, enfermidade, problema, dificuldade, transtorno, Deus Ele só move. Quando a gente olha, cadê o problema? Ó, a vitória chegou. Aquele negócio que você olhava e fala: é impossível, não tem solução. Quando você olha e fala: mas como? Deus já operou o milagre. Seu Deus é poderoso, irmãos. O povo tudo lá no Mar Vermelho, de frente, uns murmurando: vamos morrer aqui, vamos ser sepultados aqui, morrer como bicho. Situação aos olhos deles impossível. Aí Deus olha para Moisés e diz: o que você tem na mão, Moisés? Um cajado, Senhor. Então toca esse cajado. O que você tem na mão hoje, irmãos? O que você tem ainda? Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana e achei muito interessante. Que Deus opera o milagre, Deus faz. Mas Deus nunca, Jesus, nenhum dos seus milagres, Ele fez do zero. Nós precisamos ter alguma coisa. Assim como aquela viúva que você tem em casa. Aqui no Mar Vermelho, o que Moisés tinha? Um cajado. Então abre o mar, toca. E ele tocou e Deus abriu o Mar Vermelho. Impossível, era impossível, irmãos. Mas entenda isso, você serve o Deus do impossível. Enquanto o homem dá para fazer, irmãos, ele vai fazendo. Agora a hora que falou, acabou, não tem mais o que fazer, é impossível. Aí Deus fala: como é que é? Não, então agora é comigo. Que o impossível é Deus que faz, amém? E aí eu ouvi essa mensagem que dizia: Deus multiplicou e alimentou todo mundo, mas foi a partir do quê? Dos pães e peixes. Deus sempre age a partir de alguma coisa. E por isso é importante, irmãos, no mínimo que nós precisamos ter, o pouco que nós precisamos é fé. O pouco que precisamos é confiar. O pouco que precisamos é profetizar em meio à dificuldade. E eu quero concluir essa palavra te desafiando, irmãos, a ser profeta de Deus. Te desafiando, irmãos, a você saber a capacidade que tem seu Deus. Que em nome de Jesus nós possamos nos posicionar com autoridade, assim como Davi, assim como Abraão.
Davi profetizou e cumpriu ou não? Ele pega aquela pedra e joga. Todo mundo sabe que aquele soldado, Golias, estava totalmente armado, de cima e embaixo. Havia uma pequena abertura só nos olhos. E quando ele joga a pedra, Deus direciona que a pedra pega bem aqui na fronte. E ele cai de costa. Davi corre, pega a espada do inimigo, corta a sua cabeça. Abraão sobe, prepara tudo, o sacrifício. Pega o seu filho, coloca lá. E quando ele vai para sacrificar, Deus diz: Abraão, não faças tal. E nós sabemos a história. E o que ele profetizou aconteceu. Ele desce lá do monte com o seu filho e vai ao encontro dos moços que estavam esperando. Você pode glorificar este Deus? Um outro homem que me chama a atenção e eu encerro. É Eliseu. Foi Eliseu, né? O Elias que confundi aqui agora. Que disse que não ia chover. Elias. Eu acho isso muito interessante, irmãos, porque Elias diz: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Você consegue entender isso, irmãos? A autoridade deste profeta, a intimidade que ele tinha com Deus. Essa intimidade, irmãos. Ele entendia que ele tinha carta branca com o Todo-Poderoso. Segundo a minha palavra, não vai chover. Quantos anos ficou sem chuva? 3 anos e 6 meses, irmão. E o que isso diz para nós mais uma vez? Que eu e você temos autoridade como profeta para profetizar na vida do teu filho. Ah, o seu filho está um problema, começa a profetizar, ele é uma bênção. Alguém chega e fala: nossa, o seu filho é difícil, é problemático. Não aceita isso, você é profeta. Não, meu filho é uma bênção. Não, minha filha é uma bênção. Pastor, mas como assim? Mas ele é tribulado, ele é agora, mas ele vai virar uma bênção. Ah, o meu casamento. Não, meu casamento é uma bênção. Meu esposo é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. O meu trabalho é uma bênção. A minha igreja é uma bênção. Deus está nos dando, irmãos, autoridade nessa noite para ser profeta. Comece a profetizar, vai dar certo. Começa a profetizar, vai ser uma bênção. Começa a profetizar que Deus vai fazer um milagre. Começa a profetizar que as portas vão se abrir, porque Deus tem nos dado essa autoridade. Quando determinamos com fé, Deus vai fazer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos clamar nesta hora. Quero te convidar para clamar ao Senhor nesta hora. O que precisa mudar na tua vida? O que precisa mudar na tua casa? O que precisa mudar no seu trabalho? Qual área que Deus precisa agir? É na saúde, é no trabalho, é na vida de alguém? Nós vamos profetizar agora em nome de Jesus. Nós vamos declarar agora. É nós, você vai abrir a boca e vai ser profeta de Deus nessa noite. Deus tem nos dado essa autoridade sobre a minha e a sua vida, e nós vamos profetizar. E Deus vai agir, você vai cantar o hino da vitória, você vai ver o que Deus vai fazer.
Feche os seus olhos. Se posicione agora como profeta. Esqueça a pessoa que está do seu lado. E começa a profetizar agora sobre a tua casa. Começa a profetizar agora sobre o seu esposo. Ah, pastor, meu casamento não tem jeito. Sim, Deus vai agir. Deus vai visitar marido de pessoas que não está aqui. Deus vai visitar esposas que não está aqui agora. Começa a profetizar em nome de Jesus. Vai orando aí. Vai profetizando sobre a tua casa. Vai profetizando sobre o seu trabalho.